Se você vai fazer o Enem pela primeira vez ou até mesmo como treineiro, eu tenho quase 99% de certeza que você vai cometer esse mesmo erro. Me chamo Calado, sou formado em Geografia pela Universidade de Pernambuco, professor de Geografia e de História da rede particular de ensino e pré-vestibulares, criador do método DC e especialista em técnicas e estratégia na prova de Ciências Humanas. Se você vai fazer o Enem, se inscreve no canal e clica no sininho para você ficar avisado dos vídeos que saírem por aqui, tá? Todo ano, os alunos eles perdem na prova do Enem porque eles não têm uma estratégia de prova. E, gente, era dessa mesma forma aqui até 2020, quando eu mesmo resolvi ir fazer novamente a prova do Enem e ver onde é que meus feras estavam errando, que eles não estavam conseguindo alcançar notas máximas em ciências humanas. E aí eu descobri dois pontos que impediam os meus alunos de avançar. Primeiro, a gente estudava aqui tipo conteúdo infalível, como se a gente fosse chegar na hora da prova e lembrar de tudo. Gente, sério, de boa, você não vai lembrar de tudo. É insano, fera, pensar que você vai chegar na prova e você vai lembrar de tudo aquilo que você estudou durante o ano. Segundo ponto é que a gente não treinou a maratona chamada Enem. Sim, é uma maratona e como qualquer outro esporte, o atleta ele precisa estar bem preparado para enfrentar e alcançar o seu objetivo. Esse é o ponto principal e responsável por me fazer criar o método DC. Gente, primeiro ponto é você conhecer a prova, a modalidade de prova que você vai enfrentar. O Enem está dividido em 2 dias, sendo 2 finais de semana diferentes. Claro que é 2 finais de semana diferentes, né? Porque não tem como ser 2 finais de semana iguais, né, gente? Não existe 2 finais de semana iguais. É tempo histórico diferente. Pelo amor de Deus, Calado. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Falha nossa. Esses 2 dias têm durações diferentes. O primeiro dia você tem duração de 5 horas e 30 minutos de prova. O segundo dia você tem apenas 5 horas. Isso significa que você precisa cronometrar a sua prova, o tempo que você leva para responder as questões do Enem. E isso vai muito de acordo com o que você estuda, o que você gosta, qual conteúdo que você tenha mais afinidade, o que você precisou focar durante o ano e o que você não precisou focar, o que você levou mais tempo de responder questões durante o ano. Primeira coisa que eu sempre falo para o meu fera, você precisa se conhecer. É a primeira coisa para você começar a enfrentar uma prova como o Enem. Bem, no primeiro dia você vai enfrentar a prova de ciências humanas, a prova de linguagens e códigos e de quebra você vai enfrentar a prova de redação. Ou seja, é uma prova bastante cansativa, é um dia cansativo, fera, porque você só vai ler texto, 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 texto e produzir mais texto. Então isso vai fazer com que você se canse muito mais no primeiro dia do que no segundo dia. Por isso que eu sempre aconselho o meu fera a começar primeiro com a redação. Gente, pelo amor de Deus, começa primeiro pela a redação. E por que, Calado, começar primeiro pela redação? Eu fiz o Enem em 2020. Em 2020 eu optei primeiro em fazer a redação. E, gente, sério, eu consegui alcançar 840 em redação sem saber absolutamente nada do tema de redação. Claro, eu tive uma ajuda, né? Eu descobri os padrões, eu sabia um pouquinho dos padrões com a fada da redação, né? Eu vou deixar aqui, inclusive, em algum lugar vai aparecer o link para você clicar e conhecer o trabalho dessa maravilhosa ou na descrição desse vídeo também, tá? E a partir daí você alcançar a sua nota máxima também em redação, junto com a Luma, a fada da redação. Isso só foi possível porque eu escolhi primeiro fazer a redação antes de qualquer outra prova. E olhe que eu sou apaixonado por ciências humanas, tá? Mas como eu sabia que geografia me dava um ponto muito bom em ciências humanas, porque era o que eu domino e assim eu conseguia fazer uma boa prova de ciências humanas, eu escolhi primeiro fazer a redação. Eu precisava escrever e eu precisava passar para a folha resposta, tudo bonitinho. Então eu sei que isso demandaria muito mais tempo. Então eu foquei primeiro em fazer a redação, depois eu fui fazer a prova de ciências humanas e de linguagem. O segundo passo foi fazer a prova de ciências humanas. E por que escolher ciências humanas e não linguagem? Porque eu tinha mais afinidade por ciências humanas, como eu já falei para vocês. Então, se eu fizesse primeiro linguagem, depois eu fosse para ciências humanas, a certeza é que eu ia cansar na prova de fazer linguagens e quando eu chegasse em ciências humanas, eu ia estar muito exausto, eu ia estar muito cansado
e possivelmente eu ia chutar. Foi o que aconteceu comigo em 2021. Em 2021, eu não optei por fazer a prova de redação primeiro, fui fazer primeiro a prova de ciências humanas, de linguagens, e isso me deixou muito cansado. Quando chegou em redação, eu travei, não consegui sair da folha em branco. Detalhe, um ano anterior eu tinha tirado 840 sem saber nada sobre o tema. Então isso não tinha nada a ver em saber ou não saber, porque eu sabia já produzir redação, eu já tinha muita afinidade por redação. A questão foi, eu fiquei muito exausto da prova. Então por isso que eu aconselho, primeiro fazer a redação, depois você escolher qual das duas provas você tem mais afinidade, se linguagens e códigos ou a prova de ciências humanas. Então lá em 2020, quando eu tive uma boa pontuação, tanto na prova de redação como também na prova de ciências humanas e linguagens, só me restou 30 minutos para eu marcar o gabarito. Gente, e 30 minutos, tipo assim, é o tempo limite do Enem. E eu cheguei lá e consegui pontuar o gabarito em 30 minutos e ainda me sobrou uns 5 minutinhos ali para eu entregar a prova. Ou seja, eu consegui cronometrar o meu tempo certinho no Enem de 2020. Então você precisa saber que a prova de ciências humanas ela é contada em 45 questões, assim também como a prova de linguagens e códigos, o que vai somar para você 90 questões só no primeiro dia, mais a redação. Uma realidade que era muito diferente lá quando eu comecei a fazer o Enem em 2013, 2012, 2013, que a redação era junto com matemática e natureza. Gente, na minha opinião, isso dava um equilíbrio. Equilíbrio é tudo, né, amor? Equilíbrio é tudo na vida. Isso me dava um equilíbrio muito bom para eu fazer a prova. Porque no primeiro dia eu fazia a prova de ciências humanas e a prova também de linguagens, então era muito textos e dava para fazer. No segundo dia eu faria matemática, natureza e redação. Então, como era matemática, cálculo que eu não gostava muito, não era muito afinão de matemática não, vou falar a verdade. Então eu desprendia todo o meu tempo para redação. Então eu ficava bem tranquilo para fazer a prova de redação. Só que essa realidade mudou. Agora você faz a redação junto com linguagem e ciências humanas, totalizando 90 questões das duas, mais as 30 linhas de redação. A dica que eu deixo para você aqui nessa reta final é isso, é conhecer a maratona, é conhecer a modalidade de prova que você está fazendo. E mais importante, é se reconhecer. Reconhecer a sua trajetória durante o ano. Como foi que você se deu bem durante o ano? Fazendo primeiro redação, depois respondendo questões de linguagem de humanas, ou o inverso? Então é muito importante que você se reconheça. É o que eu sempre falo para os meus feras. Se coloque, se põe em ordem para fazer as suas atividades. Então se coloque em ordem agora nessa reta final para você enfrentar a maratona que é o Enem. Gente, é sério, é uma maratona. Se você não estiver pronto para essa maratona, você só vai dançar na pista, meu amor. E essa pista, já vou te dizendo, não é a dos famosos, tá? Então eu espero que você se dê muito bem. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Pense nisso, porque eu sei que isso vai fazer total diferença na hora da sua prova. Beijo e a gente se vê no próximo vídeo.